Olá, então dando continuidade à nossa formação do Construindo Saberes e Práticas Inclusivas, né, com o tema, a unidade temática Bases do Neurodesenvolvimento Infantil, compreendendo o crescimento cognitivo e emocional. Então, iniciaremos agora o módulo 2, com o tema Implicações do Desenvolvimento, Comorbidades e Tratamentos, que também são as estratégias de apoio. Então, eu sou a Ana, né, trabalho aqui na Gerência de Apoio à Inclusão Educacional e vamos dar início, né? Eu sou o Rubens, sou terapeuta ocupacional, trabalho junto com a Ana aqui na gerência também, estou há 7 anos na prefeitura e vamos então para a nossa formação. Isso aí. Bom, as características do desenvolvimento, elas são mudanças que ocorrem ao longo da vida de maneira ordenada e duradoura. Então, são as estruturas físicas e neurológicas que passam por mudanças no decorrer desde a infância, do nascimento da criança até principalmente os 6 primeiros anos de vida, né? Os processos de pensamento também ocorrem, essas mudanças, né? As diferentes emoções que a criança sente, as várias formas de interação social. É uma transformação complexa, dinâmica e progressiva, envolvendo crescimento, maturação, aprendizagem e aspectos psíquicos e sociais. Então, a primeira coisa que acontece, que a gente precisa estar trabalhando aqui na nossa formação, é que é um processo contínuo. Então, uma coisa depende da outra, né? Para que a criança adquira esses marcos, os parâmetros do desenvolvimento, né? Então, o primeiro deles é que é um processo contínuo e ele está relacionado com as capacidades funcionais que são se mover, de pensar, decidir, de agir e de trabalhar, né? Então, isso é um processo contínuo durante o desenvolvimento ali. O segundo aspecto a ser considerado está relacionado à idade, apesar de não depender só dela. Então, a criança, ela, cada ano que passa, cada mês, na verdade, não é nem cada ano, né, Uhum, Ana? sim. Cada mês que passa, ela vai adquirindo marcos do desenvolvimento ali que vai fazer com que ela consiga se desenvolver, né? À medida que avança, ocorre o desenvolvimento. Então, todavia, ele pode ser mais rápido ou mais lento em diferentes períodos e suas taxas podem diferir entre crianças da mesma idade e também a gente tem que considerar aonde a criança foi criada, né? O país onde ela mora, as condições climáticas, tudo isso interfere ali na questão do desenvolvimento. Que é o ambiente, né, O que ela ambiente. vive, né? Que muitas crianças já recebem vários estímulos desde pequena, outras têm menos, né, recebem menos Sim, estímulos, nós né? vamos inclusive falar, né, um pouco mais para frente, assim, mas assim, tem mães, por exemplo, que tendem a ficar com a criança muito no colo, Uhum. deixar ela muito no berço, e o ideal, assim, né, todos os especialistas falam isso, que para a criança se desenvolver, ela tem que ir para o chão, né, logicamente não, você não vai colocar a criança no Sim, piso, né, uhum. mas num tatame, num tapete, oferecer estímulos através de brinquedos e tal, vai fazer com que a criança se desenvolva corretamente nos marcos esperados, né? Outro fator a ser considerado, que seria o terceiro principal parâmetro ali do desenvolvimento, é que essas mudanças são sequenciais, como a gente já falou, né? Então, um passo leva ao passo seguinte, de maneira contínua e ordenada. Então, cada mudança é resultado de uma interação interna do indivíduo e de relações e interações entre o sujeito, seus pares e o ambiente, como a gente está falando aqui, né? Então, ele precisa passar por essas questões ali do desenvolvimento, vamos dizer assim, ficar sentado. Nós vamos falar especificamente depois sobre isso, né? Mas basicamente as mudanças elas são sequenciais, elas precisam de uma fase anterior para conseguir a criança dar conta da fase seguinte, né? Então,
como a gente falou, né, é um processo contínuo, que é a aquisição da capacidade funcional, está relacionada à idade, mas não depende somente dela, e são mudanças sequenciais. Na verdade, a idade ele é um referencial, né? Mas não quer dizer que Sim. com aquela idade a criança tem que estar fazendo. Pode ser que ela atinja Uhum. no próximo, né? Tanto que uma criança, por exemplo, vai poder andar plenamente com 1 ano exato, algumas andam com 11 meses, outras vão andar com 1 ano e 2 meses. É mais ou menos como a gente está falando aqui, parâmetro. Agora, o que destoa disso, que aí a gente vai considerar como um atraso no desenvolvimento, que é o nosso principal o Tema, nosso né? tema de hoje, né? Então, é bem importante a gente, principalmente o pessoal do CEMEI, né, que trabalha com criança pequena e tal, ter isso muito claro, né? Claro que não vai, é muita coisa para se gravar, Isso. mas é bem importante a gente, quando perceber, né? E as professoras são ótimas, né? Elas percebem isso no aluno, né? Quando tá lá no meio do todo e você vê que uma criança destoa das outras, né? Então isso é muito importante, porque ali é onde vai sinalizar que é necessária uma intervenção, né? Então, do 0 aos 3 meses, o que uma criança tem que estar fazendo, né? É um parâmetro, como a gente falou agora, né? Mas são os marcos que uma criança tem que ter para depois dos 4 meses em diante, ela precisa desse desenvolvimento aqui para alcançar o marco seguinte, né? Sim. Então, do 0 aos 3 meses, os movimentos do bebê são descoordenados e reflexivos. Então, acontece muito. Até, nossa, eu não sei qual que é a parte da infância que é mais bonita, né, Ana? Porque se a gente vê lá o bebezinho quando tá pequeno, no berço, no colo da mãe, às vezes ele sorri, a mãe fica toda derretida, né? E a gente, às vezes, quando tá interagindo também, é lindo. Mas no 0 aos 3 meses, isso é apenas um reflexo. Reflexo, né? E a gente Sim. fica bem bobo, né? Mas são aspectos a serem observados, né? Então, ele tem movimentos descoordenados e reflexivos. Não querendo me delongar, né? Mas, por exemplo, você leva no pediatra e ele vai fazer um teste, por exemplo, colocar a caneta ou o próprio dedo no pé do nenê. E ele tem que fazer uma flexão dos dedos em reflexo àquele estímulo que ele recebeu. Então, por isso que se a criança não tem esse reflexo, por exemplo, é um sinal de alerta para o pediatra pensar, opa, peraí, tem alguma coisa de errado, né? Então, nesse período, tem que ter esse reflexo, né? Usa o choro para a comunicação e reage aos sons e aos tons de voz de pessoas que as rodeiam. Então, escuta a voz da mãe, daí chora porque percebe que a mãe está perto, ou se tem alguma coisa que está incomodando, é a forma dele se comunicar, né? Os pais conseguem distinguir os significados dos choros. Então, assim, o que às vezes é fome, o que às vezes é porque está incomodado com alguma coisa. Então, é possível observar isso, né? É capaz de enxergar objetos a poucos centímetros de distância. Diferente do que muitas pessoas pensam, né, até por não ter um aprofundamento na área, a criança não consegue enxergar assim de longe e conseguir distinguir as coisas nessa idade. Ela consegue, como está escrito ali, né, enxergar objetos a poucos centímetros de distância. E também é capaz de levantar a cabeça durante poucos segundos. Então você coloca ela deitada de barriguinha para baixo e um reflexo esperado para essa idade é que ela faça esse movimento de levantar a cabeça e ela cai, que é muito bonitinho, né? A gente faz isso com a criança, é um teste que é feito, né? Que nessa idade ela levanta a cabecinha e derruba a cabeça. E daí a gente se mata, dá risada, né? Mas é algo esperado para essa idade, né? Já dos 3 a 6 meses, ocorre uma coisa muito importante que todo mundo tem que prestar bem atenção, tanto os professores quanto os pais, né, Ana? Que o bebê consegue rolar para os lados. E isso é uma questão bem importante, porque muitas vezes a gente, ele está dormindo, aí coloca na cama lá, achando que
não vai acontecer nada, Uhum. e muitas vezes o bebê acorda, se movimenta e rola para o lado. Isso pode acontecer algum acidente, né? Então é bem importante quando nessa fase do desenvolvimento lá dos 3 a 6 meses, quando a gente deixar o bebê, colocar ali do lado almofadas ou colocar a grade do berço e tal, para que não ocorram acidentes, né? Uhum. Ele também arrasta para trás e para frente, adquire o controle completo da cabeça aos 6 meses. Então, Uhum. quando pega no colo lá a criança, né? Quando ela é bem pequenininha lá, menos de 3 meses, ela tende a derrubar a cabecinha, né? Que daí as mães têm todo um cuidado, né, com a criança. Já com 6 meses é esperado que Uhum. ela tenha esse controle de cabeça, né? Uhum. Alcança e é capaz de pegar o que quer, é capaz de segurar um brinquedo, consegue abrir e fechar as mãos, chuta e empurra com os pés, Uhum. rola e fica de barriga para cima. Então, retomando, né, a fase anterior, na fase anterior, lá do 0 aos 3 meses, ele era colocado de bruço, levantava a cabeça por alguns segundos e caía. Todo mundo se mata da risada, né? Uhum. E agora ele já é capaz de rolar e ficar ali por alguns segundos de barriga para cima, né? Rola e fica de barriga para cima, né? Uhum. Senta com apoio e sem apoio por alguns segundos. Outro processo que ocorre de aprendizagem é através dos sentidos, né? Esse processo ele ocorre através dos estímulos que a criança recebe. Então, através dos sons, o equilíbrio já fica um pouco mais presente. Então, quando ele vai cair, ele já começa a sentir que ele vai ter Uhum. esse movimento corporal, vamos dizer assim, né? Uhum. Possui uma grande sensibilidade às modulações de tons de voz que ouve. Então, assim, às vezes, se você grita perto dele, ele se assusta. Uhum. Se tem um Sim. barulho muito forte, né? Uhum. Chora, né? Chora, exatamente. Então, é nessa fase que acontece isso, né? Uhum. E aí ocorre os primeiros balbucios, né? Dos 3 aos 4 meses. Que daí os pais ficam bobo, né? Que daí já começa a falar mamã, papai, daí não sabe se é papá de papai ou de papá, se é mamá de mamãe, de É. mamá, mas já começa a ter esse movimento, né? E Uhum. aos 5 ou 6 meses surgem as primeiras palavras, que daí já dá significado para aquilo, né? Ele fala mamãe e sabe que é a mamãe, ou o mamá, né? E assim por diante. Faz alguns ruídos com a intenção de chamar a atenção, assim como gritinhos e gargalhadas. Uhum. Aí todo mundo se É. derrete de uma vez, né? Sim. Já dos 6 a 9 meses, é capaz de sentar-se sem apoio com mais facilidade. Então, a criança já tem uma postura sentada, onde ocorre menos quedas, né? Uhum. E mantém-se nessa posição para brincar. Então, ela vai, consegue se sentar ali, e o que é importante, né? Não é que ela é colocada, ela vai para essa posição sentada Uhum. e se mantém nessa posição, né? Segura os objetos de forma mais firme e estável, né? Balança, chacoalha e atira objetos observando seu movimento e sons. E começa a fazer o pai de bobo, né? Porque daí tá lá sentado brincando, atira um objeto, o pai vai lá, igual um cachorrinho, pega o objeto e traz para a criança. E ela faz isso 10 vezes e o pai busca 10 vezes o objeto, né? Sim. Então é muito legal essa interação nessa fase do desenvolvimento também, né? Uhum. Procura pelos objetos quando jogados para longe de seu campo visual. Então ele joga uma bolinha ou algum brinquedo e ele tenta procurar aquele objeto porque ele sabe que foi naquela direção que ele jogou, né? Uhum. E brinca de Esconde-esconde. esconde-esconde, né? Então também Uhum. é outra brincadeira, né? Coloca a coberta no rosto, tira, daí ele Uhum. se mata de dar De rir. risada e assim por diante, né? É. Passa de sentado para a posição de gatas, então veja, retomando a nossa fala, né? Os marcos anteriores proporcionam os marcos que ele está vivendo agora dos 6 a 9 meses. Então ele passa daquela posição ali
de sentado, joga o corpo para frente e consegue ficar de gatas, né? Engatinha se arrastando ou rola em direção a algum objeto ou brinquedo. Então ele tem o desejo de pegar alguma coisa, ele já começa a trocar os primeiros movimentos ali em busca daquilo que ele quer, né? Tanto engatinhando ou se arrastando, né? Em alguns casos, né, eles fazem aqueles movimentos de ir para frente e para trás, e daí depois que ele começa o movimento da troca ali, né? Sim. Possui mais consciência do próprio corpo, né? Uhum. E começa a explorar mais as partes, como nariz, orelha e região genital. Que daí o toque e a sensibilidade nessas regiões, né? Uhum. Atende ao ser chamado pelo seu nome, então ali agora, quando você fala o nome da criança, ele já olha para o estímulo que está ocorrendo, né? Então muitas vezes a gente pensa, nossa, eu chamo pelo nome com menos idade, né, abaixo dos 6 meses, e ele não responde, porque ele ainda não está naquela fase de desenvolvimento para ter esse entendimento, né? Sim. E começa a se concentrar por cerca de 5 a 10 minutos, ouvindo uma história e repete o seu modo de tudo que ele escuta. Então ele consegue escutar e daquele jeitinho de bebê ele repete aquilo Tipo que foi. barulhinhos de carro, né? Se você conta uma Isso, história e faz barulho de carro, ele repete. Ou, o som dos animais, né? sim, O gato faz miau, como que o gato isso. faz? E aí a gente vê a importância da escola no Uhum. desenvolvimento da criança, né? Sim. Quando a professora propõe lá uma história ou assiste um desenho e tal e faz uma retomada daquilo com a criança, pedindo para ela contar, isso é importantíssimo no Uhum. desenvolvimento da criança, né? Sim. Já dos 9 a 12 meses, ele imita sons e gestos simples. Então aí as brincadeiras já podem ser mais elaboradas, né? Chora quando os pais saem de perto, porque daí ele sente a ausência dos pais, né? Uhum. Tem interesse por outras crianças, aí ocorre as interações, né? Que Uhum. aonde ele não deixa de brincar só sozinho e começa a interagir com as outras crianças, né? Aprende a sentar e agachar quando está em pé. Então daí já Uhum. tem as músicas no semeio, né? Verdade. Então, que pode ser muito bem explorado nessa fase também, né? É capaz de segurar dois objetos nas mãos e bater um no outro, que a gente chama de movimentos bimanuais, né? Então ele já é capaz de fazer isso, né? Que se a gente for parar para pensar, a gente acaba utilizando para o resto da vida, né? Comer com garfo e faca, Uhum. é, por exemplo, segurar um pote, pegar um conteúdo de dentro. Então, esse marco do desenvolvimento ele é adquirido ali dos 9 aos 12 meses Uhum. e vai acompanhar o ser humano durante a vida Vida inteira toda. dele, né? Uhum. Então, o quanto isso é importante, né? Uhum. O processo de aprendizagem ocorre principalmente através da boca, que é a fase oral, né? Uhum. Acena para dar tchau Uhum. e faz movimentos de pinça para pegar pedaços pequenos de comida, que também é um marco do desenvolvimento importantíssimo. Qual é o movimento que a gente utiliza de pinça? Segurar o lápis, segurar Uhum. um pincel, segurar um giz de cera, pegar algum grão, tudo Uhum. isso, né, vai fazer parte da vida da criança durante o decorrer de toda a sua trajetória, né? Já na fase de 1 a 2 anos, já é aquela fase que é um marco bem importante, né? Porque a criança completou um ano, né, Ana? Então, fica aquele aspecto assim, puxa, agora já está com 1 ano de idade. O que, que realmente ela consegue fazer, né? E com de 1 a 2 anos, ela começa a andar e escala móveis, que a gente chama que é a fase do alpinista, né? Então ela consegue subir e descer do sofá, ela consegue subir e descer da cama, muitas vezes sobe numa cadeira e sobe na mesa, né? Então também é uma fase que é preciso ter bastante cuidado com quedas e assim por diante, né? Compreende ordem simples acompanhada de gestos, consegue estabelecer a relação entre um carrinho de brincar e o carro de verdade. Então ela é bem interessante isso, né? Ela consegue perceber ali o carro do pai, da mãe e o carrinho que ela está brincando, né?
Segura e transporta objetos na mão enquanto caminha. Então, recapitulando, né? Nas fases anteriores, ela segurava o objeto sentada. Agora, ela já consegue andar e segurar um objeto, né? Exibe maior curiosidade e gosta de explorar o que rodeia. Então, ela nessa fase, ela consegue daí ter uma maior interação com o ambiente, né? Brinca de jogos de imitação, adora imitar sons e aumenta seu vocabulário, e já fala algumas palavras, né? A criança também começa a perceber os estados emocionais de quem está próximo dela, né? Então, ela consegue observar, por exemplo, uma outra criança chorando e perceber que ela está com um estado emocional alterado, né? Desenvolve o sentimento de posse sobre suas coisas, sendo difícil dividi-las, que daí começa a dar os BO do semeio. Sim. Que daí a disputa ali por brinquedo, né? E puxa o cabelo, e soco, e jiu-jitsu. Tô brincando, né? Mas as professoras de semeio sabem bem do que eu tô falando aqui, né? E aí é bem isso, começa aquela coisa de... E aí você percebe também as reações da criança, né? Quando é pegado um objeto dela, como que ela vai reagir. Umas elas simplesmente choram e outras vão lá e revidam, né? É bem interessante isso também, né? É bastante sensível à aprovação e desaprovação dos adultos e pode apresentar birras. Então já há um entendimento maior, né? Começa a ser capaz de pensar sobre o que os outros sentem. Aí sim, ela consegue perceber os sentimentos efetivamente, né? E gosta de reproduzir o que aprendeu com brinquedos, gestos e músicas, né? Já dos 2 aos 3 anos, ela mostra mais independência para caminhar. Então ela já consegue andar, né? Daí quando é bem interessante, né? Quando você sai com ela na rua assim, é muito importante segurar na mão, por exemplo, porque senão ela vai atravessar uma rua, porque ela já sabe andar, mas ela não, ainda tem ainda aquela questão de não perceber tanto as questões do perigo. Daí que é o momento de ensinar, que tem que olhar para os dois lados da rua antes de atravessar e assim por diante, né? Começa a correr, ficar na ponta dos pés, mas não é autismo, é uma questão do desenvolvimento mesmo, né? É capaz de pular, subir e descer degraus com auxílio. Tem mais facilidade em manipular e utilizar objeto com as mãos. Então ela começa a ter aqueles movimentos mais refinados, né? Não é só aquele movimento mais selvagem, vamos dizer assim, da utilização dos objetos, né? Ela começa a ter movimentos mais refinados, né? E é capaz de produzir pequenas frases com 3 ou 4 palavras. Então, ela começa a ter esse desenvolvimento da linguagem mais apurado, né? Imita o comportamento dos adultos, né? Então, ela aprende com aquilo que vê, né? Então, às vezes, a gente tem uma criança agressiva na escola, é porque às vezes é um reflexo de casa. Ou às vezes a gente tem algum comportamento ali em relação à alimentação, à higiene pessoal, pode estar relacionado com comportamentos que ela aprende em casa, né? Assim como aprende com comportamentos de outras crianças na escola, né? Imita o comportamento dos adultos, a gente já comentou, né? Nesta fase, as birras são uma das formas mais comuns da criança de chamar a atenção. Então, agora, como ela tem esse entendimento, a forma dela conseguir as coisas e tal, ela faz a birra. E é um momento bem importante no aspecto do desenvolvimento, porque isso também é uma formação de caráter, né? Conforme aquilo que os pais vão agir perante essas birras, vai estar relacionado com como que aquela pessoa vai ser na fase adulta também, né? Começa gradualmente a controlar os esfíncteres, que é o momento do desfraude propriamente dito, né? A criança pode referir-se a si própria como eu, e pode conseguir descrever-se por frases simples, como "tô com fome". Começa a descobrir o prazer em brincar com outra pessoa, então ela já tem uma socialização maior, né, nessa idade. Entende o significado da palavra não e outras palavras de ordem. Então já tem ali um comportamento ali
mais a família consegue orientar melhor a criança e ela entende, né? Começa a compreender conceitos como dentro e fora, em cima e embaixo. Apesar da linguagem ainda não estar em desenvolvimento, a criança já tem um grande vocabulário e pode se comunicar com perfeição. Então, entende-se o que ela quer e ela se comunica com maior perfeição, né? De 3 a 4 anos, já corre, salta, sobe e desce degraus com destreza, quer experimentar tudo, mas não tem muita noção de perigo. Então, assim como na fase anterior, né, é bem importante os cuidados assim, no ambiente urbano, ou mesmo em locais que tenham um risco de queda e assim por diante, né? Veste-se sozinha razoavelmente bem. Então, ela começa a adquirir ali as questões de independência em relação às AVDs, né? É capaz de comer sozinha com uma colher ou um garfo, que também faz parte das AVDs, né? AVDs, para quem não sabe, né? Eu vou explicar. Atividades de vida diária, né? Então, é o que todo mundo faz, se alimentar, vestir a roupa, usar, fazer a higiene pessoal. Então, ela começa nessa idade a ter esse desenvolvimento relacionado às atividades de vida autônoma de forma geral, né? E cada vez mais independente em relação à sua higiene, né? Já é capaz de controlar os esfíncteres, então nessa fase possivelmente já tem que ter ocorrido o desfraude, né? E aí você já começa a perceber muitas brincadeiras, né? Utiliza bastante a imaginação, início dos jogos de faz de conta, se diverte com 2 ou 3 pessoas, brinca, né? Ali começa a fazer a brincadeira de forma interativa, né? E que faz de conta, quem vai ser a mamãe, quem vai ser o papai. Exatamente. Né? Atribui funções para quem brinca, como você será a mamãe, eu sou o papai. Exatamente o que você acabou de falar, né? Então é bem interessante observar, né? Na fala, já fala de 400 a 600 palavras e começa a usar o pronome pessoal eu, além dos plurais como cães e carros. O fonema R é adquirido, rato, rua, e aí nessa fase é que a gente consegue perceber ali as questões da atraso na fala, né, e a questão da interação também, como a gente falou anteriormente, né, não, ela continua brincando sozinha com 3 a 4 anos. Não tem alguma coisa estranha aí. Vamos falar mais especificamente disso posteriormente, né? Mas é bem importante a gente ter esse conhecimento para conseguir observar, né? Observar. Se eu estou em sala de aula, eu consigo observar algumas coisas para entender, né? Porque ele também por isso que como você falou, né, a importância das professoras, principalmente ali da educação infantil, né? Porque tem outras crianças ali, né? Claro que a gente não deve sempre ficar atento a comparações, né? Porque cada criança é única, mas é uma forma de você conseguir analisar, opa, aquela criança tem um pouco mais de dificuldade que a outra. E é justamente essas professoras que sinalizam para a família, porque às vezes a família não consegue observar, porque às vezes é só a criança em casa sozinha, né? Então a família não teve um outro filho, né? Então ela não consegue observar essas dificuldades. E uma coisa interessante também, né, Ana, essas fases do desenvolvimento, principalmente na educação infantil, é o que vai subsidiar os pareceres pedagógicos ali também, né? Elas já fazem isso, com certeza, com maestria, né? Mas elas tendo esse conhecimento ali do que a criança tem que adquirir em determinada fase, vai melhorar ainda mais ali o relatório que elas têm que produzir ali muitas vezes durante o ano, né? Claro que, como a gente sempre falou, a idade é um referencial, não quer dizer que a criança tem que estar fazendo isso, mas são sinais que ali de alerta que daí a gente consegue avaliar, né? E também tem que pensar que cada criança é única, tem o seu próprio desenvolvimento. Com certeza. Em relação à construção das frases, né, as frases são compostas por 5 ou 6 palavras e já formam frases com perguntas, como quem é e qual, e chegou a fase dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? E a gente vai responder, saber tudo, querem saber tudo. Exatamente.
A parte da questão de contar histórias também é a fase da narrativa primitiva, que a criança relata experiências que estão ocorrendo no momento presente, com dificuldades em manter a coerência e coesão, omissão de fatos secundários e inserção de fatos não verdadeiros. Então vai contar como que foi as férias. Aí conta que viajou e tal, mas às vezes constrói uma história fantasiosa também em relação àquilo, né? Sim. Mas é bem interessante também, né? Dos 4 a 5 anos, consegue escovar os dentes, pentear-se e vestir-se com pouca ajuda, demonstrando aí mais aquisição ainda em relação à independência e às atividades de vida autônoma, né? Já adquiriu um vocabulário com muitas palavras, compreende ordens com frases na negativa, compreende conceitos de número e de espaço, mais, menos, maior, dentro, trás. Começa a compreender que os desenhos e símbolos podem representar objetos reais. Começa a fazer a categorização de objetos, como redondos, macios, animais, frutas. Aí as professoras se deleitam daí, né? E gosta de brincar com outras crianças. Começa a dividir e aceita as regras e a respeitar a vez do outro. Então é muito interessante, né, Ana, que cada fase do desenvolvimento tem a sua beleza, vamos dizer assim, né? E aí a pessoa tem que, como professor no caso, né, ou pessoa que trabalha com isso, ver qual que é a fase do desenvolvimento que ela mais gosta, né, no Sim. trabalho, vamos dizer assim. E também começa a trabalhar, né? Ele fala, começa a aceitar regras. Nem todas as crianças aceitam regras, mas você sabe que com aquela idade, né, ela deveria estar começando a aceitar. Então dá para ir trabalhando também nessa questão de falar com eles sobre as regras, né? Essas questões do outro, né? Da socialização, de respeitar o outro. Então dá para ir trabalhando também. Exatamente. Exibe muitos comportamentos desafiantes e opositores, mas isso não significa que seja um toque. Isso. Né? É uma questão do desenvolvimento, né? Da fase do desenvolvimento. Né? Os seus estados emocionais alcançam os extremos, por exemplo, é desafiante e depois bastante envergonhado. Tem muita consciência do certo e tem maior, né? Não muita. Tem maior consciência do certo e errado, preocupando-se geralmente em fazer o que está certo. E aí, quando faz alguma coisa de errado, assim, fica extremamente triste porque magoou os pais ou a professora, que é a referência para ela, né? É bem interessante observar isso, né? É capaz de se equilibrar e pular em um pé só, assim como realizar atividades motoras que exigem maior equilíbrio e coordenação. E é uma fase bem interessante para começar na escolinha de futebol, natação, balé ou atividades mesmo que precisa de coordenação motora, andar de bicicleta e assim por diante. Por isso que é importante explorar isso também, né, quando está no ambiente escolar, ali com circuitos ou com atividades mesmo que tenham um maior desempenho, ali não só no parque, né, mas atividades que façam com que elas explorem essa parte da coordenação, do equilíbrio. Então é uma fase que tem um maior, dá para fazer um trabalho bem legal, porque ela já está começando a ter essa maturidade corporal ali. Né? Sim, sim. Dos 5 aos 6 anos, é totalmente capaz de vestir-se e despir-se sozinha. Faz sua higiene com autonomia. E aí é que a gente pega, né, aqueles pais que querem fazer tudo pela criança ainda, e às vezes aparece isso na escola, né? A criança não faz essa fase, vamos dizer assim, ela tem condições de fazer, no entanto, pelo fato dos pais muitas vezes ainda tratarem a criança como um bebezinho e tal, ela não adquire isso ou até saberia fazer, mas como é feito por ela, ela vai deixando desse jeito, né? Sim. A sua fala é facilmente entendida pelo adulto, então a comunicação é plena, né? Consegue instruções, segue instruções e aceita supervisão. Conhece muitas cores, números e etc. Né? Então aí a gente já está falando de aspectos cognitivos. Né? Tem capacidade para memorizar histórias e repeti-las.
começa a entender os conceitos de antes e depois como conceitos de tempo, ontem, hoje, amanhã. E também ela brinca de forma independente, sem necessitar de muita supervisão. Então é quando ela já consegue pegar os próprios brinquedos de forma independente, brincar com um amigo. Às vezes tem uns gritos lá que tem que olhar o que está acontecendo, né? Sim. Mas ela já consegue brincar de forma independente, né? E é capaz de esperar pela vez e de partilhar. Então, na fila da escola, né, quando vai para alimentação ou quando vai fazer alguma atividade que exija o momento de espera, ela tem essa capacidade, né, de entender que ela vai ter a vez dela e ela tem que aguardar, né, e partilhar os brinquedos sem agredir, sem chorar, como a gente falou nos marcos anteriores, né. É capaz de participar de atividades esportivas e coletivas. Então, é esse momento ali, entre os 4 e 6 anos, que é importante introduzir isso na vida da criança, né? A preferência manual está estabelecida por direita ou esquerda, e nessa idade, a maioria dos processos fonológicos, troca de sons, já foram superados, mas ainda são esperados. Se trocar, né? A questão da fala, né? Sim, e aí também é algo que sinaliza ao que seja necessário algum tipo de acompanhamento ali em relação ao desenvolvimento da fala, né? Eliminação de substituição de uma letra na hora da fala, como por exemplo prato, que é dito pato, ou tambor, tabô, e assim por diante, né? Então, esses são os marcos do desenvolvimento. são os marcos ali do 0 aos 6 anos, né? Então é bem interessante a gente ter isso estabelecido, se ter até algo a consultar para a gente entender, nossa, mas por que ela não faz isso, né? Muitas vezes é porque ela ainda não chegou naquela fase de fazer aquilo, né? Eu acho que é isso que é importante dessa formação que a gente está fazendo, né? Entender os marcos. Né? Porque cada fase tem a sua maturidade, né? Então, pode ser que ela ainda não consiga fazer porque ainda não chegou. Mas depois também tem a questão que ela já deveria estar alcançando aquele marco e ainda não está fazendo. Exatamente.